Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que está literalmente a entrar pela nossa casa adentro: as casas inteligentes. Pensem bem, é fantástico, não é? Chegar a casa, as luzes ligam-se sozinhas, pedimos ao assistente para pôr a nossa música preferida, ou até podemos ver quem toca a campainha mesmo estando a quilómetros de distância, pelo telemóvel. As câmaras, os assistentes de voz, já fazem parte do nosso dia-a-dia, tornam tudo tão mais fácil. É verdade, essa conveniência é quase viciante, mas, e há sempre um mas, toda esta tecnologia, toda esta ligação levanta a grande questão que vamos analisar hoje. Com base no material que estivemos a ver, será que a nossa casa, assim tão inteligente, é também segura? Exato, vamos aprofundar um bocadinho nisto. O que a nossa fonte de análise nos diz é que estes aparelhos, a chamada Internet das Coisas, ou IoT, são basicamente a ponte que liga o nosso mundo físico, a nossa casa, ao mundo digital. Eles estão sempre ligados à internet e é essa integração total no nosso cotidiano que os torna tão úteis. Mas, como vamos ver, é também aí que mora o perigo. E atenção, as consequências de uma falha de segurança podem ser mesmo muito sérias. Não estamos a falar de um pequeno problema técnico. Estamos a falar de coisas como o acesso não autorizado, quer dizer, alguém conseguir ver o que se passa em nossa casa através das nossas próprias câmaras, ou pior, a perda de dados pessoais, o roubo da nossa identidade e até mesmo fraude financeira. O que começa por ser uma grande ajuda pode de um momento para o outro transformar-se num verdadeiro pesadelo. Ok, então, como é que isto pode acontecer? A melhor forma de imaginar isto é pensar na nossa casa como uma casa física. Deixar uma falha de segurança num destes aparelhos é exatamente a mesma coisa que deixar uma porta ou uma janela destrancada. E o problema é que, no mundo digital, há muitas portas abertas que as pessoas nem se apercebem que existem. E a porta mais comum, a mais escancarada de todas, são as chamadas senhas padrão. É uma coisa que custa acreditar, mas é verdade. Os equipamentos vêm de fábrica com passwords super simples, tipo admin ou password 123, e a grande maioria das pessoas nunca as altera. E claro, estas senhas são do conhecimento público, estão em listas na internet à disposição de qualquer pessoa com más intenções. Admin, quer dizer, é quase como por um letreiro a dizer "entrem, por favor". A simplicidade com que se deixa esta porta aberta é o que é realmente assustador. Nem mais. E este exemplo visualiza isso na perfeição. Olhem só a diferença. Passar de uma coisa básica, como admin, para uma senha forte que mistura maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, é um passo tão simples, mas o salto em termos de segurança é abismal. É da noite para o dia. Pois, mas o problema não acaba nas senhas. Há outras portas a que temos de estar atentos. Por exemplo, software e firmware desatualizados. As atualizações muitas vezes servem para corrigir falhas de segurança que foram descobertas. Se não atualizamos, é como saber que a fechadura tem um problema e não a trocarmos. Depois, a falta de encriptação, que permite que alguém escute o que os nossos aparelhos comunicam. E até funcionalidades extra, que vêm ativadas de fábrica e que nem usamos, podem ser exploradas como um ponto de entrada. Muito bem, já vimos os problemas, já identificamos as portas abertas, agora vamos à parte que realmente interessa. Como é que fechamos isto tudo? E a boa notícia, felizmente, é que há medidas imediatas, muito simples, que qualquer um de nós pode tomar para reforçar e muito a segurança lá de casa. E a nossa fonte até resume tudo numa checklist muito útil e direta. Primeiro, o óbvio, que já falamos. Mudar as senhas de fábrica para senhas fortes e, idealmente, diferentes para cada aparelho. Segundo, ativar a autenticação de 2 fatores sempre que der. Aquela camada extra de segurança, como um código que recebemos no telemóvel, faz toda a diferença. Terceiro, ir às definições e procurar por atualizações. Instalar tudo. E, por último, dar uma vista de olhos nas funcionalidades e desligar tudo aquilo que não se usa. São 4 passos que, acreditem, mudam completamente o cenário. Certo. Até agora, o foco foi em proteger cada aparelho individualmente. Agora vamos subir um nível. Vamos pensar em como proteger a rede inteira da nossa casa. A ideia não é só fechar as portas e janelas, mas sim construir uma autêntica fortaleza digital à volta do nosso lar. E a primeira muralha dessa fortaleza é a firewall. A analogia não podia ser melhor. Pensem na firewall como segurança que está à porta da vossa rede de internet. Ele está ali a inspecionar tudo o que tenta entrar e sair e, se detectar algo suspeito, bloqueia a passagem antes que essa ameaça chegue sequer a bater à porta dos nossos computadores ou câmaras. E ainda podemos reforçar mais essa fortaleza com outras ferramentas. Uma VPN, por exemplo, cria um túnel secreto para toda a nossa comunicação, tornando-a indecifrável para quem estiver de fora. Outra estratégia muito inteligente é a segmentação da rede. O que é que isto quer dizer, no fundo? É simples. Criar uma rede Wi-Fi separada só para os aparelhos inteligentes. Assim, se um deles for comprometido, o ataque fica isolado ali e não se espalha para o nosso computador principal, onde temos os nossos dados mais importantes. E claro, a regra de ouro, manter o próprio router, o cérebro da nossa rede, sempre atualizado.
Ora, construir a fortaleza é o passo essencial, mas tal e qual como uma fortaleza a sério, a segurança digital não é uma coisa que se faz uma vez e depois se abandona. Pelo contrário, exige vigilância constante, uma gestão contínua para garantir que as nossas defesas estão sempre prontas para as ameaças mais recentes. Exatamente. E isso passa por criar rotinas, criar hábitos. Por exemplo, de vez em quando espreitar o que se passa na rede para ver se há alguma atividade estranha, configurar alertas para comportamentos fora do normal. E a fonte que analisamos sublinha um ponto muito importante, especialmente para quem trabalha a partir de casa ou tem um pequeno negócio. Ter um plano de resposta a incidentes, ou seja, saber exatamente o que fazer se o pior acontecer. Isso pode fazer toda a diferença e minimizar imensos estragos. E isto leva-nos a uma das grandes conclusões desta análise, que fica muito bem resumida nesta citação. Ser proativo na segurança, ou seja, tomar estas medidas antes que algo corra mal, não serve apenas para proteger os nossos dados. Para quem tem um negócio, por exemplo, isto é também uma forma de mostrar responsabilidade, de mostrar que se preocupa com a segurança dos outros. E isso, claro, constrói e fortalece a confiança dos clientes. O que nos deixa, no final de tudo isto, com esta pergunta para refletir. Toda esta conveniência, toda esta inteligência que trazemos para dentro de casa, vale mesmo a pena se não tivermos a segurança como a nossa principal prioridade? Sem dúvida, um equilíbrio delicado e que de cada um de nós precisa de encontrar. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta análise.